Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Neste programa vamos explorar um tema biográfico. Nós convidamos Carla Silene, ao Espiritismo BH, para conversar conosco sobre Bezerra de Menezes. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Marcelo. É uma grande alegria estar aqui hoje no Espiritismo BH, falando sobre Bezerra de Menezes, que para nós foi um ícone, né? Um homem que nos deixou um grande legado, que mostrou como é possível, numa única encarnação, nós pensarmos do quanto nós temos condições de evoluir. Então, acredito que nós teremos aqui um bom bate-papo. Ótimo. Muito bem, Carla. Quando se fala em Bezerra de Menezes, pensa-se no espírito. Mas em termos biográficos, este personagem do espiritismo tem muitas facetas a explorar, não é verdade? Com certeza, Marcelo. Bezerra de Menezes foi dessas figuras ímpares que aqui na Terra soube vivenciar de forma intensa o homem na sua integralidade. Bezerra foi destacado político, um cidadão notório, foi médico, exemplar pai de família, redator, e em todas essas diversas facetas, ele sempre colocou o amor nas suas realizações. Como médico, nós sempre ouvimos falar da sua dedicação, especialmente àqueles menos abastados, o que lhes gerou inúmeras críticas. Como político, foi sempre aquele que se destacou pela dedicação aos interesses da sociedade em detrimento dos interesses pessoais. E como redator, nós temos uma curiosidade. Bezerra, ele foi autor, inclusive, de biografias, Marcelo, e também de livros onde nós podemos ter notícias da história do Brasil, como, por exemplo, a luta dele contra o abolicionismo. Então, Carla, vamos abordar o Bezerra encarnado um pouco mais. Fale-nos, por favor, sobre a sua origem, a sua história familiar. Marcelo, Bezerra de Menezes nasceu no interior do Ceará, numa cidadezinha pequena chamada Riacho do Sangue. Hoje ela é conhecida por Jaguaretama. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, filho do senhor Antônio Bezerra e da senhora Fabiana de Jesus Bezerra. Os pais de Bezerra foram pessoas que se destacaram na educação dos filhos. Por quê? Porque eram extremamente zelosos e procuravam ensinar aos filhos uma forma muito digna de vida. Tanto que fala-se, né, que a disciplina com que eles foram criados foi fundamental depois na missão que o Bezerra teve aqui na Terra. O pai de Bezerra de Menezes era militar, chegou a ser tenente-coronel da Guarda Municipal e era muito conhecido pela sua honestidade, pelo seu caráter. Inclusive, há uma passagem interessante que ele era um fazendeiro, portanto, ele tinha, digamos, finanças, tinha propriedades, mas foi uma pessoa que nunca se apegou a isso e cuidou de promover a abastança de familiares, de amigos, até o momento, Marcelo, em que ele se deparou com uma grande dívida. E tendo se deparado com essa dívida, qual foi a atitude deste homem que sempre prezou pela honestidade? Ele procurou todos os seus credores e se propôs a dar a eles tudo o que ele tinha, que era o suficiente para pagar a dívida. Mas veja que interessante, exatamente porque todos conheciam esse caráter íntegro do pai, eles rejeitaram, não aceitaram a proposta de receber os bens para pagamento dessas dívidas. E aí o senhor Antônio fez o seguinte, ele disse que dali em diante ele agora seria mero administrador desses bens e retiraria da administração somente o estritamente necessário para viver. Então, a história do Bezerra de Menezes é daquele que passou de uma vida de abastança a uma vida simples, a uma vida daquele que tinha o necessário para o seu dia a dia, para a sua manutenção. Um outro ponto interessante é que Bezerra de Menezes foi criado, em termos religiosos, na fé católica. E é notório destacar a devoção que ele tinha a Maria de Nazaré. Então, toda a vida, toda
A trajetória da vida desse jovem junto aos seus familiares foi uma vida onde a ordem, a disciplina, o sentimento de religiosidade se fez muito presente, sabe, Marcelo? E o pai do Bezerra, ele também era dedicado à política. Então a família, eventualmente, teve que se mudar de um lugar para outro pelas perseguições comuns à política na época. Então, de 1836 a 1842, eles se deslocaram para o Rio Grande do Norte, depois retornaram ao Ceará, mas agora morando na capital. E temos ainda, Marcelo, uma outra curiosidade sobre Bezerra de Menezes, enquanto encarnado. Ele dirigiu-se à capital do Rio de Janeiro para lá fazer os seus estudos de medicina. Tendo se formado em medicina, ele, 2 anos após concluir o curso, se casa com a senhora Maria Cândida e tem 2 filhos. A senhora Maria Cândida vem a desencarnar alguns anos depois e ele se casa, então, no ano seguinte, com a irmã materna da senhora Maria Cândida, com a senhora Cândida Luísa. E com esta ele teve 7 filhos. Você mencionou, então, a vida estudantil do Bezerra de Menezes, né? Como é que foi esse desenvolvimento até ele se formar em medicina? Olha, Marcelo, Bezerra de Menezes foi bastante dedicado nos seus estudos. Em 1851, mais uma curiosidade, na data do falecimento de seu pai, ele sai do Ceará rumo ao Rio de Janeiro para concluir os seus estudos. Ele sempre se destacou desde o colégio como um aluno exemplar. Bezerra de Menezes chegou a ser, inclusive, professor de latim aos 13 anos de idade para os colegas do colégio, e sempre demonstrando uma preocupação com a humanidade, gostava de estudar tudo que era relativo à humanidade. Chega no Rio de Janeiro e a dificuldade financeira batia a sua porta. Então, para sustentar o seu custeio com estudo, hospedagem, alimentação, Bezerra de Menezes lecionava, sobretudo, filosofia e matemática aos colegas. E é interessante a gente observar porque ele não tinha acesso fácil aos livros, ao material de estudo. Então ele passava horas e horas na biblioteca, conforme contam os livros que relatam a vida desse espírito, se dedicando aos estudos. E com isso ele sempre teve destaque em sua turma como um dos melhores alunos. Um outro fato também interessante desse período dos estudos é que Bezerra de Menezes, num determinado período, passava por uma séria dificuldade financeira. Ele precisava de uma quantia que para ele obter naquele momento era quase que inconcebível. E essa quantia era exatamente para a sua manutenção. Então, naquele auge do seu desespero, ele eleva uma prece a Jesus e pede que ele possa, de alguma forma, conseguir obter esse recurso que ele precisava. Passado alguns dias, bate à sua porta um estudante rogando que Bezerra de Menezes pudesse lhe ensinar matemática. No primeiro momento, Bezerra Menezes até se esquivou, não queria aceitar a proposta, chegou até a dizer que não era a matéria preferida dele, aquele determinado ponto que o aluno que pedia a colaboração solicitava, mas vejam que interessante, depois de muito conversarem, esse rapaz conseguiu convencer a Bezerra de Menezes que lecionasse. Mas vem mais uma curiosidade. Bezerra, então, diz a ele, marca com ele a data, o horário para começar os estudos, Marcelo. Então, este rapaz, alegando para Bezerra de Menezes que não tinha o hábito de guardar o dinheiro, propôs a ele que recebesse adiantado. Bezerra aceitou e, com aquele dinheiro, ele conseguiu quitar todas as suas dívidas, tudo aquilo que ele precisava pagar. Mas veja só, então chegou o dia e o horário combinado, Bezerra aguardava aquele moço simpático e eis que ele não aparece, Marcelo. Ele não busca mais por Bezerra. E assim ele conseguiu quitar suas dívidas, mas nunca pôde ministrar as aulas que havia sido solicitado por aquele rapaz. Em 1856, ele tornou-se doutor e defendeu um trabalho sobre o cancro, que era uma doença muito pesquisada naquele momento no nosso país, e ele se destacou com esse trabalho.
dentro da Faculdade de Medicina. Essa é a história desse ícone para nós dentro do campo dos estudos, Marcelo. Mostra para gente que com toda dificuldade ainda é possível, quando se tem um propósito firme, da gente superar e conseguir alcançar o conhecimento intelectual aqui nesse planeta. E com relação à sua carreira como médico? Bom, como médico, a gente imagina, né, um profissional tão dedicado aos estudos que fosse ser aquele médico que conseguisse se destacar pelos títulos, pelas honrarias, e ele teve também esse destaque. Mas o mais importante da carreira de Bezerra de Menezes é observar a sua trajetória diária junto aos pacientes. Por quê? Porque ele, tão logo se formou, junto com um colega, ele montou uma clínica. Mas aquela clínica, os meses iam se passando, e eles estavam lá, como a gente diz vulgarmente, as moscas. Um ou outro que aparecia. Mas na sua residência, Bezerra de Menezes se propôs a atender as pessoas que não podiam pagar consulta. E qual não foi a surpresa? Porque nesta clínica, sim, né, várias e várias pessoas buscavam por Bezerra de Menezes. E isso chegou a lhe render, inclusive, o apelido de médico dos pobres, que foi dado até como uma forma jocosa, como uma piada. Mas ele não se importou. Em determinado momento, inclusive, ele chegou a dizer que de todas as honrarias que ele recebeu na Terra, essa foi a que ele mais se sentiu agradecido, enternecido por ter recebido. E assim ele veio desenvolvendo a sua dedicação à medicina, Marcelo, sempre cuidando daqueles que precisavam do suporte do médico, mas também do suporte do ombro amigo, do sorriso fraterno, da atenção e do carinho que nós hoje tanto buscamos no nosso dia a dia, diante das dificuldades que nós temos. E Bezerra de Menezes deixou um legado muito interessante, que ele dizia que aquele que se forma em medicina, mas que não se dedique integralmente, deveria rever os seus conceitos, porque o médico ele tem que estar sempre disposto a estender a mão àquele que lhe procura. Carla, você mencionou essa alcunha, né, de médico dos pobres. Você teria, assim, mais algum caso, alguma coisa para contar para a gente que justificasse esse apelido, né, do Bezerra, carinhoso? Sim, Marcelo, temos sim. Existem algumas passagens narradas em livros de autores que escreveram sobre a vida de Bezerra de Menezes, dentre eles o Ramiro Gama, no Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que fala o seguinte, que, em determinada ocasião, ele atendeu uma senhora trazendo uma criança que estava, assim, bastante doentinha. Ele cuida, analisa, observa aquela criança e prescreve alguns medicamentos e diz a esta senhora, olha, acredito que ministrando a ele esses remédios, em breve ele estará bem. Qual não foi a surpresa de Bezerra de Menezes quando percebeu que essa senhora chorava e dizia, doutor, eu não tenho nem para o alimento, quem dirá para a medicação? Bezerra, então, procura no bolso, procura na roupa, nos seus pertences, na gaveta do consultório, se encontraria ali algo com que ele pudesse ajudar esta senhora. E não encontra nada. E já pedindo a Jesus que intercedesse de alguma forma, que pudesse iluminá-lo para não deixar que aquela senhora retornasse ao lar sem condições de cuidar do bebê, ele percebe brilhar em suas mãos a esmeralda do anel de formatura. Nesse momento, Marcelo, então Bezerra retira o anel de formatura, entrega essa senhora e diz a ela, com este anel eu acredito que você conseguirá comprar os remédios, o alimento e o leite de que seu filho tanto precisa. Aquela senhora já assim, sem saber como agradecer e querendo prestar algum agradecimento de uma forma diferenciada, se dirige a Bezerra e qual não foi a surpresa quando ele já tinha se aproximado da porta para que ela não se desdobrasse em maiores agradecimentos e já chamando o próximo que ele iria atender. Numa outra ocasião,
chega lá um senhor também já bastante debilitado e ao prescrever os remédios ele diz, olha, acredito que aqui na farmácia, porque a clínica dele ficava dentro de uma farmácia nesse outro momento já da sua encarnação, ele então fala assim, olha, acredito que aqui mesmo na farmácia você conseguirá toda a medicação necessária. E esse senhor também lhe diz, olha, eu não tenho com que comprar esses medicamentos. E como de praxe ele fazia, Bezerra de Menezes então vai até o farmacêutico e pede ali o que ele tinha conseguido apurar durante aquele mês, né, que seria o seu chamado salário mensal, e tomando aquilo que lhe cabia, entrega a este homem para que ele pudesse adquirir a medicação necessária ao seu tratamento. E assim ele fazia sempre. Com isso, a família de Bezerra de Menezes passava muitas privações, Marcelo. E numa dessas noites, já preocupada com o que ela iria fornecer à mesa para os filhos, a esposa de Bezerra intervém e diz a ele que daquela forma não seria possível eles continuarem sobrevivendo. E ele saiu de casa chateado e, mais uma vez, demonstrando a sua fé, faz uma oração. Quando chega em casa à noite, para sua surpresa, ele é interpelado pela esposa. E a esposa diz para ele assim, puxa vida, mas que exagero, não precisava daquilo tudo, uma carroça de alimentos. E eles tentam entender quem é que tinha levado aquela carroça até lá, Marcelo, e nunca tiveram notícia, nunca conseguiram saber quem é que tinha presenteado Bezerra de Menezes com aquele agradecimento, que era exatamente o que a família precisava. Aliás, até além, a ponto da senhora Cândida Augusta se sentir até constrangida pelo volume dos bens que foram levados até a casa dela. E um último caso, Marcelo, que também nos chamou a atenção nesses estudos, diz respeito a um senhor que, desempregado, se dirigiu a Bezerra dizendo da dificuldade de conseguir o emprego, da dificuldade para conseguir o alimento em casa e que se encontrava também um tanto quanto debilitado fisicamente. Bezerra de Menezes o escuta, examina aquele senhor e ministra a ele alguns medicamentos. Ele diz que não tinha condições, que não teria como fazer jus àqueles medicamentos, e Bezerra procura então mais uma vez se tinha de onde retirar o dinheiro para ajudar aquele irmão. Não acha lugar nenhum, Marcelo. Não encontrou nada de que ele pudesse desfazer. Então ele dá um abraço nesse senhor e pergunta a esse senhor se ele acreditava em Maria de Nazaré. E esse senhor disse que sim. Então ele falou, receba esse abraço, porque esse abraço foi Nossa Senhora que lhe mandou. E daí, esse senhor vai para casa e Bezerra tinha pedido a ele que era para quando chegar em casa, ele repassar esse abraço a todos os familiares. Ele vai para casa, cumpre como Bezerra tinha pedido, repassa esse abraço aos familiares e daí uma semana, para a alegria de Bezerra, ele retorna ao consultório para agradecer, dizendo que já se encontrava melhor, mais disposto, mais animado, que havia conseguido um bom emprego e que já estava tendo condições de cuidar de sua família. Então, o nome, a alcunha Médico dos Pobres, é o retrato fiel da dedicação dele aqui na Terra. Carla, vamos agora abordar um pouco a questão da trajetória política do Bezerra de Menezes? Sim, sim. Bezerra de Menezes, Marcelo, foi uma pessoa que se destacou, sobretudo, pela defesa da causa abolicionista no Brasil. A preocupação dele com o assunto era tão grande que ele chegou, inclusive, a escrever um livro trazendo recomendações de como deveria ser feita a abolição no Brasil, sem, inclusive, trazer prejuízo para a própria nação. Bezerra foi, em cargos equivalentes ao que temos hoje, ele foi vereador, ele foi deputado, ele foi senador e chegou, inclusive, a ser prefeito. Era um grande municipalista, um grande defensor do município e, na sua primeira eleição como vereador, ele chegou, inclusive, a ter um embargo, sofrer um embargo, porque, como naquele período ele era um médico militar, entendeu-se que, como militar, ele não poderia assumir aquele cargo de vereador. Mas Bezerra preferiu, então, abrir mão dessa postura, desse cargo de médico militar,
para se dedicar integralmente à política. E, infelizmente, ele sofreu as angústias de ser injuriado, de ser achacado, o que gerou para ele um desgosto. Então, por um breve período, ele se afastou da política, sabe, Marcelo? E, nesse período, como que até uma resposta às injúrias que ele sofria, ele se dedicou ainda mais aos pobres, às pessoas desfavorecidas, aqueles que realmente são os ditos, né, necessitados não só do bem material, mas também da atenção espiritual, do cuidado, do carinho. E com isso, passado alguns anos, ele retorna e chegou inclusive a ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Como foi então a adesão de Bezerra de Menezes ao Espiritismo? A adesão de Bezerra de Menezes ao Espiritismo, Marcelo, se deu através da mão do Dr. Joaquim Travassos. O senhor Joaquim Travassos, ele cuidou de fazer a tradução para o português do Livro dos Espíritos. E tendo feito essa tradução, já estando ela no prelo, ele ofertou um exemplar a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes estava no bonde e resolveu folhear aquele livro. E aí vem uma narrativa muito interessante, que eu peço a permissão para ler, porque são as palavras dele dizendo a respeito do seu contato com o Livro dos Espíritos. Dizia Bezerra de Menezes: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, Marcelo, esse foi o primeiro contato. Posteriormente, ele pediu que fosse feita uma consulta anônima a um médium que trabalhava com as curas. Ele estava já sentindo algumas dores da região do quadril e pediu que fosse feito uma consulta, mas ele não quis declinar o seu nome. E ele recebeu a descrição do mal que ele sofria e de como ele devia se tratar. E, certa ocasião, tendo encontrado um vizinho, dizem os livros, chamar-se Senhor Pinheiro, e esse Senhor Pinheiro perguntou a ele como ele estava. Ele disse que estava bem, que já tinha melhorado muito, que o tratamento que ele tinha tentado durante 5 anos com a medicina tradicional não havia surtido efeito, mas que já tinha 3 meses que ele se tratava com a homeopatia indicada pelos espíritos, que estava bem melhor. E o senhor Pinheiro era cético aos conhecimentos da doutrina espírita. Os dois chegando em casa, passou-se 1 hora entre essa fala e até eles chegarem em casa, e ele recebe, então, o Bezerra de Menezes, uma comunicação através exatamente do senhor Joaquim Travassos, dizendo o seguinte, que lá no centro, os espíritos recomendaram a Bezerra que ele ainda precisava continuar aquele tratamento, que ele não estava bem como ele havia acabado de declarar ao senhor Pinheiro, que ele precisava dar uma sequência àquele tratamento e ministrou ali, prescreveu, mais alguns medicamentos que ele continuasse a tomar por um tempo. E naquela situação, o Bezerra então entendeu que foi uma forma, inclusive, para que o senhor Pinheiro pudesse se dedicar também a conhecer a doutrina espírita. Um outro fato também que colaborou para a conversão do Bezerra de Menezes ao espiritismo foi a cura da esposa do Bezerra, porque ela estava tratando tuberculose, os médicos haviam diagnosticado como tuberculose e não conseguia a cura. E por recomendação dos espíritos foi ministrado a ela um tratamento para o útero, e então ela se curou. Carla, então, por favor, explore mais a militância espírita de Bezerra de Menezes. Sim, Marcelo. Estando Bezerra de Menezes num salão onde se reuniam cerca de 2.000 pessoas, na data de 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes declara publicamente ter se tornado espírita. E, desde algum tempo,
ele já contribuía na redação de alguns artigos de cunho espírita para um grande veículo de comunicação à época, que era um jornal chamado O País. Mas é interessante observar, Marcelo, que ele não assinava como Bezerra de Menezes, ele usava o pseudônimo de Max. E o próprio redator-chefe daquele veículo de comunicação, inclusive, passou a simpatizar com o conhecimento que a doutrina espírita trazia. Posteriormente, ele funda um centro espírita onde ele se dedica ao trabalho junto às pessoas que lá acorriam. Num primeiro momento, assim, houve um grande volume de pessoas empolgadas, querendo participar, mas começa a existir uma cisão entre aqueles que entendiam o espiritismo como uma religião e aqueles que entendiam o espiritismo como filosofia e ciência. E em razão dessas dificuldades, Bezerra de Menezes chegou a estar sozinho dentro desse centro espírita, algo até semelhante ao que nós conhecemos também da trajetória de Chico Xavier, na verdade. E estando sozinho, ele não desanimou. Ele foi perseverante e continuou no seu trabalho com assiduidade, dedicado, procurando atender os irmãos que ali acorriam. Posteriormente, Marcelo, uma questão notória também na trajetória de Bezerra foi quando eles perceberam que o movimento espírita no Brasil ele se encontrava, digamos, sendo estudado e praticado de formas diversas. Sentiu-se a necessidade de uma unificação. E os dirigentes daquela época se reuniram e, tendo consultado a espiritualidade e conversado sobre o assunto, eles resolvem criar a Federação Espírita Brasileira e convidam Bezerra de Menezes para assumir a frente, a presidência da federação, exatamente pelo trabalho que ele havia já realizado. Bezerra aceita, mas no primeiro momento ele reluta e depois é fato que ele alternava entre a presidência e a vice-presidência. E tem uma passagem interessante nesse momento em que, alertado por um senhor de nome Bittencourt na realização dos trabalhos que ele fazia, o Bittencourt diz a ele por que ele não se dedica então ao estudo da homeopatia. E ele fala que a homeopatia dele era a homeopatia dos espíritos. E tendo então se manifestado o espírito de Santo Agostinho, através de um médium que se fazia presente, esse médium traz então o seguinte recado, que era sim para ele se dedicar ao estudo da homeopatia e que as questões do atendimento àquelas pessoas seriam, por certo, através da homeopatia. E que a preocupação do Bezerra com a sua manutenção seria como o caso do estudante que foi lá buscar os préstimos dele para o ensino e que depois nunca mais apareceu. E em torno de Bezerra de Menezes, então, tem toda essa questão da unificação do movimento espírita. Ele foi um grande defensor e divulgador da doutrina espírita. Mas é interessante, Marcelo, porque sempre que ele era consultado nos momentos mais difíceis dessa divulgação do espiritismo, onde havia muita oposição, sobre como trabalhar, como fazer, diante de tantas acusações, e ele dizia que eles deveriam ser discretos, continuarem no trabalho e não revidar todos os ataques que eles sofriam, que a resposta melhor que poderia ser dada era através das ações que revelavam o amor que a doutrina ensinava. Carla, e o Bezerra escritor? Ele nos legou muitas obras? Com certeza, Marcelo, não só enquanto encarnado, como também desencarnado através de vários autores, não é verdade? Nós temos, sobretudo enquanto encarnado, Marcelo, algumas obras que às vezes não são tão conhecidas, mas que nós julgamos importante trazer aqui. Então, nós temos aquela primeira que já mencionamos, falando sobre a escravidão no Brasil. Nós temos uma obra chamada A Casa Assombrada,
Casamento e Mortalha. Tem uma obra que fala sobre a loucura e a loucura sob um novo prisma. Nós temos uma obra que ele dedica à defesa do municipalismo. Tem uma outra obra também chamada A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Um romance que nós reputamos assim dos mais belos que tivemos a oportunidade de ler, que é A Tragédia de Santa Maria. Esse já enquanto espírito, através da Ivone Pereira. E temos ainda, Marcelo, como falamos no início, diversas obras publicadas pelo Bezerra Espírito, né? São obras como Loucura e Obsessão e outras mais. O rol é grande, não nos caberia aqui agora declinar todos, mas fica aí já o convite, porque em todas elas nós teremos assim a oportunidade de refletir um pouco sobre o pensamento desse espírito. E o desencarne do Bezerra de Menezes? Bom, Marcelo, o desencarne de Bezerra de Menezes se deu de uma forma muito serena, os momentos derradeiros. Mas começou, de fato, no início do ano de 1900, quando ele já sentia o corpo fraquejar. Ele teve um violento problema que acometeu o seu cérebro e que o colocou de cama. E dali não mais se levantou. Agora, era interessante porque durante o período que ele estava acamado, Marcelo, ele recebeu assim multidões de pessoas que iam visitá-lo, de todas as classes sociais, de todos os segmentos políticos, de todas as profissões, e todos que ali viam aquela figura com aquele olhar manso, pacífico, acolhedor, queriam de algum modo levar o seu carinho e a sua gratidão pela convivência que tiveram com aquele ser. E chegando na casa de Bezerra, eles observando muitas vezes a dificuldade pela qual a família passava, era comum as pessoas, quando se inclinavam para abraçá-lo e se despedir, depositar debaixo do travesseiro de Bezerra alguma quantia. Então, dizem os historiadores que era comum encontrar desde ali aquela notinha amassada e pequena, simbólica quase, até notas maiores, né? Todos sempre no intuito de ajudar o trabalho. Aí Bezerra desencarna em 11 de abril de 1900 e relata o próprio Bezerra, numa das obras por ele psicografada, que a maior alegria que ele teve foi quando ele parecia estar num sono e foi acordado por Celina. E que Celina chegou até ele e disse: venha, Bezerra, Maria de Nazaré pede para lhe dizer que você já aportou a vida espiritual. E ele fica muito feliz quando ele consegue perceber os vultos de alguns familiares, de pessoas conhecidas, e Celina o conduz pela mão, ele ainda tendo alguma dificuldade para recobrar a sua lucidez, e quando ele é levado para um lugar próximo a uma janela e percebe uma multidão de pessoas. E ele pergunta: mas quem são esses, Celina, que eu ainda não sei, não conheço? Ele fala: são essas as pessoas que você ajudou sem sequer saber o nome, Bezerra. Estão todos aqui para lhe prestar essa homenagem. Carla, então, por que esse respeito, esse amor dos espíritas do nosso país, né, de todo o nosso país, pelo espírito Bezerra de Menezes? Com certeza, Marcelo, pelo legado que ele deixou. Um espírito que consegue ter essa vivência única de, numa encarnação, seguir todo aquele compasso, aquela trajetória, em cada gesto, procurando vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, não é um espírito que passa sem ser percebido aqui na Terra. Essa forma acolhedora, essa atenção que ele dedicou a todos os irmãos que lhe procuravam, essa dedicação àqueles que, de alguma forma, não podiam lhe retribuir a consulta financeiramente, ou aqueles outros que, tendo condições de procurar médicos, talvez renomados, abastados, né, por terem uma condição melhor de estudos, e Bezerra tratou todos eles de uma forma única. Ele não fez a distinção, ele enxergou em cada um a essência, o ser humano que ali se apresentava. Então, essa admiração de todos os espíritas é decorrente, por certo, desse legado que ele deixou aqui na Terra. E é verdade que o seu espírito
ele desencarnado, foi convidado a habitar mundos superiores ao nosso planeta, mas que ele preferiu permanecer aqui na nossa região? Sim, Marcelo. Narram pra gente que em 11 de abril de 1950, eles então comemorando os 50 anos de desencarne de Bezerra de Menezes, numa reunião que contou inclusive com a participação de Chico Xavier, o espírito de Celina se manifestou. Lá, por certo, né, estava o espírito também de Bezerra de Menezes, e quando Celina chegou, se dirigiu ao Bezerra e disse a ele que, em nome de Maria de Nazaré, ela vinha convidá-lo a exercer uma outra tarefa em planos superiores ao da Terra. Dizem que Bezerra ficou muito emocionado e, em espírito, se curvou diante de Celina e pediu que ela levasse um recado a Maria de Nazaré. Na verdade, não era um recado, era um pedido, que ele pudesse continuar aqui na Terra. Celina, então, retorna aos planos superiores, vai até Maria de Nazaré e transmite a ela esse pedido de Bezerra de Menezes. Nesse momento, ela retorna, depois de ter a resposta de Maria de Nazaré, ela retorna no local onde estava sendo feita essa homenagem pela passagem de Bezerra e diz a ele que Maria de Nazaré tinha dito que ele poderia ficar e que contasse com as bênçãos dela. Essa passagem é inclusive lembrada no hino a Bezerra de Menezes. E é muito tocante para todos nós, porque por mais uma vez ele deixa uma grande lição. A lição daquele que, mesmo diante de um convite para estar em locais superiores, sublimes, ele preferiu estar junto de nós aqui, nos auxiliando na nossa caminhada. Carla, com tantos brasileiros aflitos e apelando simultaneamente para o coração misericordioso do Bezerra de Menezes, como é que ele atua para atender tanta gente no plano dos espíritos? Olha, Marcelo, é um espírito que, por certo, já consegue, né, exercitar bem a sua ubiquidade, ele consegue atender, estar em mais de um local ao mesmo tempo. Mas nós sabemos também que é um espírito que tem junto a ele uma equipe de tarefeiros que se desdobra no atendimento a todos esses que buscam o socorro de Bezerra de Menezes. E é interessante a gente observar dentro do movimento espírita que é sempre comum, sobretudo em situações de cirurgias, de tratamentos de saúde, receberem, né, a mensagem de que lá se fará presente Bezerra de Menezes. Mas ele é daqueles assim que as pessoas normalmente se socorrem não só na hora da dificuldade da saúde física, mas também nas dificuldades pessoais, nas dificuldades corriqueiras do dia a dia. E sempre que a gente se depara com a foto do Bezerra, que reporta para a gente tanto carinho, aquele olhar tão penetrante, tão profundo, tão acolhedor, isso faz com que a gente compreenda, né, essa necessidade nossa, muitas vezes, de se sentir acolhido por Bezerra e de nos reportarmos tanto a ele assim. Mas é um espírito, por certo, incansável, um espírito que se desdobra para estar conosco aí nessa caminhada nossa aqui na Terra. Carla Silene, Espiritismo BH agradece bastante sua participação. Marcelo, nós é que agradecemos a oportunidade ímpar de estar aqui e, em especial, para conversar sobre um espírito como Bezerra de Menezes, porque o nosso coração, essa noite, por certo, está mais feliz. Obrigado. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.